Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, mais um vídeo, né, pro canal que eu vou fazer. Então, eu espero que todos dêem o like, né, e comentem. Então, a gente vai refletir sobre o profeta Jonas, né? Paz do Senhor a todos, amém, em nome de Jesus. Então, vamos refletir com o Espírito Santo de Deus e, assim, eu queria ler uma parte, né, do primeiro capítulo, quando Deus chama Jonas, né, e depois a parte em que, lá no finalzinho do capítulo, né, enfim. Deus diz assim, ó, no capítulo 1, né, vamos refletir agora, né, sobre o profeta Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Disponha-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Ou seja, a malícia, o pecado daquela cidade, né? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou, pois, a sua passagem, embarcou nela para com ela para Tarsis, para longe da presença do Senhor. É um desafio falar sobre esse profeta, porque a gente vê Deus falando com ele e a gente vê ele reconhecendo a majestade de Deus, né? A grandeza. Mas, assim, ele só reconhece quando ele está na pior. Por que eu digo isso? Porque eu li o capítulo inteiro, né? Ou seja, todas as leituras, né? Até no final do capítulo. Ou seja, o livro todo do profeta Jonas. Eu li o livro todo, né? Então, aqui Deus chama ele para ser profeta. Então já tem uma coisa aqui para dizer pra gente, né? Que Deus, ele não chama as pessoas se ela depende daquilo para fazer ou não. Porque qualquer pessoa, quando Deus chama, se ela confiar em Deus, andar pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar através dela. Então, é por isso que quando eu leio o capítulo de Jonas, eu sei que Deus, ele chama cada um de nós. Às vezes tem a leitura que diz, poucos são os escolhidos. Sim, poucos são. Mas por que esses poucos são escolhidos? Porque os escolhidos não querem, né? As pessoas deixam de fazer as coisas para Deus, então vão ser poucos sempre, né? Sempre vai ser esse pouco, né? Mas esses poucos são os que realmente querem Deus. Essa é a diferença. Não é que Deus escolheu só essas poucas quantidades. É que essas poucas pessoas foram que realmente amaram a Deus, foram que realmente obedecem a Deus, que, né, estão no caminho de Deus, querem o melhor, buscam a presença, luta, pede a misericórdia de Deus, chora pelos seus pecados, não são santas, mas sempre estão pedindo a Deus. Elas não querem a glória para si. Então, quando Deus chama Jonas sabe quem Deus é, assim, de alguma forma que ele fala. Não é pelo que Jonas é, ou deixou de ser. É porque Deus quer Jonas. Aí Jonas foi para Tarsis, né, para essa outra cidade. E lá ele ficou. Depois ele, nesse navio, ele foi engolido por uma baleia, né? Que fala na leitura um peixe muito grande, não é baleia, né? E lá ficou durante 3 dias. E quando ele tava lá na pior, lá dentro daquele peixe, ele achou que ia morrer, né? Na verdade, ele foi pra baleia porque ele entendeu quando estava no navio com seus amigos, dizendo assim: Não, eu vou me lançar, porque foi eu culpado de tudo isso, eu vou me lançar ao mar. Né? E ao se lançar, a baleia. Né? Aconteceu dele ficar 3 dias dentro da baleia, né? Aqui diz. Aí eles disseram assim, ó. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, né? Eles aqui falando, né? Jonas aqui. Roga-te, não pereçamos por causa da vida deste homem. Não faças cair sobre nós esse sangue, porque a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste com te aprove. Eles estavam orando, né? Os amigos estavam orando por causa que Jonas tinha feito isso, então eles lançaram Jonas no mar e cessou o mar da sua fúria, gente, pelo amor de Deus. Temeram, pois, estes homens ao extremo ao Senhor, né? E ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos, esses lá, né, que estavam lá. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, né? Então, eles disseram, ele tava falando de Deus, né, que Jonas
ele diz, né? Eles responderam, sou hebreu e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram, os outros que estavam possuídos de grande temor. Eles disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia na presença do Senhor, porque ele havia declarado. Ele havia declarado, né, que é hebreu, mas estava fugindo daquilo que Deus tinha falado para ele, né? Disseram-lhe, o que te faremos para que o mar nos acalme, porque o mar está tomando cada vez mais tempestuoso. Então é isso, né? Então aqui, aí depois, aqui eu tô lendo, gente, tô lendo até antes aqui, porque é para refletir, né? A gente tá refletindo o capítulo inteiro, né? Então, aí Jonas ora assim, né? Na minha angústia clamei ao Senhor. Então ele está aqui clamando ao Senhor porque ele está em sofrimento, está dentro desse peixe, né? Olha a oração. Gente, a oração dele é muito grande. Para depois, né? Não fazer de fato o propósito de Deus. Foi fazer, mas com raiva, né? Depois de ter sofrido tanto. Então, aí Jonas vai para Nínive, né? Ó, Jonas prega em Nínive, vê a palavra do Senhor, segunda vez, Jonas dizendo, né? O Deus falou para ele para Nínive, aí levantou-se, foi Jonas e foi a Nínive. Agora ele foi, né? Segundo a palavra do Senhor, Nínive era a cidade mais importante diante de Deus. 3 dias para percorrê-la. Interessante, vocês perceberam? Ele passou 3 dias dentro da baleia e agora ele ia passar 3 dias para percorrer para chegar lá. Olha só o número, né? Que é igual, né? Aí ele disse, né? E diga, né? Deus já está falando com ele o que é para ele dizer. Sabe foi que os Nini, quando Deus fala que os ninivitas fizeram? Eles creram em Deus, eles começaram a ver. Por isso que Deus queria Jonas, gente, porque eu não sei porquê, mas eu tô aqui, o Espírito Santo fala que o modo que Jonas fala era o modo em que os ninivitas conseguiam entender a grandeza de Deus. Não sei porque eu sinto isso. Então, tinha que ser ele. Tinha que ser um modo de falar de Jonas, para que os ninivitas, aquela cidade específica, porque Deus sabe o futuro, Deus sabe, entendeu, gente? Então, que ia salvar aquela cidade. Deus, né? Enfim, Deus. Mas seria a voz daquele homem, o jeito, não sei. Por isso, gente, que nós escolhemos as pessoas que nós vamos ouvir para orar. Por que, gente, que isso acontece? Porque sempre tem aquela pessoa, tem um pregador ali que vai ler a mesma palavra e outro vai ler a mesma palavra, você vai conseguir trazer mais, aprender mais com aquele que você quer, com aquele que você gosta, do modo de falar, não sei. É algo que acontece dentro de nós não sabemos explicar. Nós podemos ouvir todos, aprender alguma coisa. Não que você não aprenda com A, com B, com C. Mas é interessante isso. Então eu creio que os ninivitas precisavam ouvir de Jonas. Que eles estavam ouvindo de Deus, mas era através da vida de Jonas. Então, Deus é lindo demais, gente. Deus é maravilhoso, Ele nos usa e a gente precisa entender, desculpa, que quando Deus fala com a gente, é pra gente aceitar. Se a gente aceitar, vai ser bem melhor. Porque se você não aceitar, se você retroceder, Deus sempre vai falar de novo com você e vai dizer, é você que eu quero. Né? E ele foi e falou, né, com os ninivitas e tal. Aí aqui na outra parte diz assim, no capítulo 4, né? Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, porque Deus tinha falado com a cidade e a cidade tinha o quê? Ele tinha falado através dele e tinha se arrependido, né? Quer se arrepender? Tinha se arrependido de verdade. Deus viu aquilo e Deus não destruiu mais a cidade, né? Como muitas cidades aí Deus destruiu, por causa que eles não se arrependeram. Então, gente, o arrependimento, ele gera uma cura muito grande, quando nós se arrependemos de verdade, não é? Nós não estamos falando de emoções, de você sentir uma emoção, me arrependi disso, aquilo outro. No outro dia está fazendo, isso vale para mim, vale para todos nós. Por quê? Porque o arrependimento verdadeiro, aquele que nós se arrependemos hoje e amanhã nossa vida já está diferente, nós já estamos buscando ser diferente, né? Deus vê o nosso coração, Deus viu que aquela cidade se prostrou diante dele, que eles queriam de fato o amor de Deus, que eles queriam de volta um Deus, queria Deus de volta em suas vidas, não é? Então, Deus vê cada um, Deus vê uma cidade inteira, são milhares de pessoas, como ele diz no final do capítulo, né? Jonas queria morrer,
E aí Deus colocou uma planta para proteger ele. Depois Deus secou a planta e ele foi reclamar. E Deus disse: se você está reclamando porque eu tirei essa planta, imagina a cidade inteira. Ou seja, homens e mulheres que realmente são filhos de Deus. Então o que é que nos diz? Que nós temos que ficar alegres quando alguém que está lá no mundo errando, ela tenta se aproximar de Deus. A gente sabe que não é fácil para ela, mas nós temos que o quê? Se alegrar. Acreditar que ela vai se arrepender de verdade. Olhar para o profundo do coração dela, assim como Deus olhou para essa cidade. Então, às vezes, nós dizemos que Deus é injusto, que Deus é mau, mas nós não estamos fazendo nada para receber as nossas curas. Né? Nós não estamos fazendo nada. Nós não estamos lutando. Né? Nós procuramos nos outros. Aqui, eu creio que Jonas fica furioso porque ele queria que fosse do jeito dele, porque Deus tinha falado e tinha que ser daquele jeito. Como se Jonas chegasse para eles e dissesse: eles não merecem tudo que tu tá fazendo por eles, porque eles passaram a vida todinha pecando. Agora, só porque eu fui usado por ti, eles vêm se arrepender? Como assim? Então, como se Jonas não estivesse acreditando, né? Ali no que estava acontecendo. Então, gente, que esse profeta nos traz é o seguinte: vale a pena estar do lado de Deus. Quando nos arrependemos de verdade, Deus sempre vai olhar para nós. Sempre Deus vai fazer algo incrível por nós, né? Porque Deus nos ama, né? O pecador, quando se arrepende de todos os seus pecados, Deus vai vendo que ele realmente está se arrependendo. É 4 dias de festa. Então, assim, é para que todos se alegrem, pra gente se alegrar, né? Não é pra gente se alegrar quando a pessoa tá num erro, é quando ela realmente quer mudar de vida. Isso é louvável, né? Isso é incrível o que Deus faz, né? E às vezes a gente tem que aplaudir, a gente tem que chegar para aquela pessoa, né, que está, continue assim, dar força, encorajar, não se desencorajar, como Jonas descorajou, né? Deus chamou ele para ser profeta e ele não quis isso, ele não aceitou. Só que quando ele estava na pior, ele reconhece, né, a grandeza de Deus, reconhece quanto Deus é poderoso, quanto Deus é lindo, que só Deus pode tirar ele de lá, ou seja, ele reconhece. Mas quando tá tudo bem de novo, e aí ele acaba fazendo aquilo que Deus quer, mas com raiva, né? Então, gente, isso é um ensinamento muito grande para nós nesse profeta. Aí diz, ó, a lição do Senhor lá no final. Por quê? Porque Deus está dando lição para ele aqui. Quem sabe depois ele se arrependeu de tudo. Aqui é só um começo de uma história de um homem que realmente não queria. Não estamos aqui para julgar Jonas, que se ele, depois de tudo isso, ele continuou a desobedecer a Deus. Ninguém sabe o resto, né, da história dele. Mas até aqui, da história que foi falada sobre ele, é bem complicado, né? Porque ele desobedece a Deus, assim, né? Ele não quer. Ele não quer esse chamado pra ele. Como se ele dissesse: não, chama outro. Então, diz assim, quando Deus está lhe chamando, dê ouvidos. Vai ser muito maravilhoso o que Deus vai fazer, gente. Deus nunca faz nada na nossa vida pra que a glória seja da gente, pra nos envergonhar. Quando é Deus, gente, pode ter certeza que as pessoas vão ver o Espírito Santo. Não se importe, vá lá. Deus diz: vá em tal canto, faça isso, vá lá. É Deus que está te mandando ir. Não é qualquer pessoa que chega e te dá um exemplo de alguma coisa e você acaba quebrando a cara. É Deus. Olha só, Deus usou um homem que nem queria ser profeta e uma cidade inteira se arrependeu. Homens e mulheres, idosos, todos, né, vivos. E se ele não tivesse ido, será que essa cidade tinha se perdido já? Né? Então Deus, ele sempre, quando vai fazer algo, vai destruir a cidade, quando vai fazer alguma coisa, ele sempre pergunta: vocês querem uma segunda chance? Como se ele estivesse perguntando. Deus, eu quero fazer algo, eu só quero saber se vocês querem isso, porque eu vou fazer. Mas para Deus gerar poder, precisa da gente, precisa da nossa fé. Por quê? Porque é desse jeito. É um mistério entre o poder de Deus e entre a nossa fé. Algo que, quando nós damos fé, Deus vem. Porque ele só pode entrar assim. Ele não pode entrar no pecado. O pecado não vai entrar no céu. Então não adianta você dizer: ah, mas eu peco, eu faço tudo, eu não tô nem aí, se Deus quiser fazer algo. E ainda ele faz. Só que ele faz meio oculto, sabe por quê? Porque pra tu não se achar o tal. Tá entendendo?
Agora, é maravilhoso quando a gente obedece a Deus e a gente sabe que é Ele que está cuidando. Quando a gente tem certeza, toda hora a gente tem aquela certeza, Deus está cuidando de mim, olha o que Ele fez hoje. E você fica emocionado, e você diz, só Deus mesmo, as pessoas me olham assim, as pessoas fazem assim, mas Ele não. Então, creia nele. Ele vai te ajudar. Eu sei o quanto é difícil para você. Nada é fácil na nossa vida. Mas o que ele te diz hoje é que se tu for, mesmo você esteja desanimado, assim como Jonas, mas vai. E esse vai é, faz alguma coisa por Deus, faz alguma coisa por alguém que Deus tocou no teu coração de você fazer. Deus tocou no meu coração de ajudar tal pessoa que eu nem conheço e tal, mas eu vi na rede social e tal, não sei o quê. Vai lá, Deus está te chamando para fazer algo, então faz, porque vai ser maravilhoso. Não é só para aquela pessoa que você vai ajudar. É para você também. Eu digo isso por experiência própria. Quando Deus fala alguma coisa no meu coração, eu digo, não, Deus, pelo amor de Deus, né? E a gente acaba fazendo, a gente fica nem Jonas, não, Deus, mas não quero. Aí acontece alguma coisa e a gente ainda faz. Por quê? Porque Deus nos chamou para fazer aquilo. É a nossa capacidade, é nós que Ele quer. Deus quer cada um de nós. Quando diz poucos escolhidos é porque são poucas pessoas que de fato querem Deus. Então seja uma dessas poucas que quer Deus, que Deus fala, obedece. Quando Deus fala uma coisa, você vai lá e faz. Quando alguém profetiza algo na sua vida, você acredita. Você acredita na promessa de Deus. Quando todo mundo diz, ei, tá tudo errado na tua vida, abandona tudo, abandona casamento, abandona isso, abandona aquilo, você diz, não, eu estou debaixo de uma promessa. Então, se mantenha de pé, porque Deus não falha. Você diz, Deus tarda, Deus não tarda. Ele fala na hora, ele faz na hora certa. Ele não está tardando. Ele quer te dar algo que só Ele pode dar. Então não creia nessas palavras que as pessoas falam. Que Deus tarda, que está demorando demais, que é isso, que tu está debaixo de uma promessa. Se para todos os profetas, até Jonas que não queria, foi ele que Deus usou. Você disse, se ele morresse naquela ele não ia morrer, Deus não ia permitir. Deus queria que ele fosse na cidade de Nínive e falasse com aquele povo. Não cria na morte, cria na vida. Porque Paulo diz, viver é Cristo e morrer é lucro. Claro que é lucro. Vamos ter uma vida eterna, maravilhosa, que nós nunca tivemos. Nada se compara à terra, gente, lá no céu. Então, a nossa caminhada, a nossa missão é para lá. E nós precisamos colocar isso no nosso coração, sabe? Enraizar esse amor de Deus. Olha como Ele nos ama. Ele escolheu Jonas e se fosse outra pessoa que, por exemplo, se fosse nós seres humanos, ei, Jonas, faz isso aqui. Não faço não. Pois então morra. Deixava Jonas morrer lá. Aí depois assim, ei, tu não sabe o que aconteceu, tu mandou fazer aquilo lá. Quase que eu morro. A pessoa chegava e dizia, era pra tu ter morrido. Né? Chegava e dizia, não, Deus falou o quê? Jonas, eu vou te falar de novo, que é pra tu ir lá na cidade de Nínive, eu vou te falar de novo. Jonas, todo irado, tem acontecido várias coisas. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus amoroso, não é esse Deus que a pessoa prega que faz tragédia, não, que se você não fizer isso, acontecer isso. Não acontece. Deus sabe o teu coração. E se acontecer, ainda vai pro bem ainda, você ainda vai estragar para Cristo. Deus, ele tá todo tempo nos dando livramento, só que tem coisa que ele deixa oculta, porque ele não quer que você se assuste, nem que você se ache com aquilo, porque não é assim, não funciona assim com Deus. Pode funcionar com as pessoas, com Satanás, com Deus não funciona assim. Deus é muito maravilhoso para fazer algo por nós. Enquanto ninguém faz, ele tá fazendo o tempo todo. Basta você crer. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve uma fé tão grande que ela pensou assim, se eu menos tocar na orla dele, se eu tocar, eu serei curada. Porque naquela época, gente, era normal o toque de tocar na pessoa e ela não podia porque ela era impura. Só que a fé dela foi, ele pode, ninguém pode, mas eu sei, ele tinha uma certeza dentro do coração dela. Você diz, como ela tinha essa certeza? Ela ouviu falar de Jesus, dos feitos que Jesus tinha feito, ela disse, é ele, eu vou procurar ele. Eu vou atrás dele. E se eu não puder tocar, mas se eu pegar nas vestes dele, eu serei curada. Por quê? Porque Deus é santo. E ela entendia dentro do coração dela que Deus era santo. Que em canto nenhum ela tinha paz, só ali. Que ela seria curada ali, com a presença de Deus, com Jesus Cristo. Então, hoje, você vê, não, já fiz de tudo. Toca só nas vestes dele. Nem precisa tocar nele. Que vai sair poder dele. E ele vai te curar. Porque ele tem poder para curar. E a nossa fé está aqui dentro. E ele sabe. Antes mesmo daquela mulher procurar ele já sabia que ela ia ao encontro dele. Ele sabia. Ele não disse para ninguém. Jesus não anda dizendo as coisas dele para ninguém, não.
Jesus sabe do futuro, sabia de tudo. Então, aí ele diz, alguém me tocou. Incrível que Deus está falando, gente, já estamos indo para outro assunto. E os discípulos, como é que... Quem tocou uma multidão dessa? Eles não sabiam que tipo de toque Jesus estava falando. Jesus, saiu o poder de mim, saiu virtude de mim. Mas só sai virtude quando o outro tem fé. Quando nós temos fé que somente Deus vai fazer, que ninguém vai fazer nada por você, Ele vai fazer. E quando Ele fizer, não tem ninguém que retroceda, não. Realmente ela mudou, realmente ela foi curada. Porque foi Deus quem te curou. É Deus que cura. E a maravilha de Deus, ela é para sempre. Até o dia de tu morrer, você vai ficar daquela forma que Deus te curou. Você pode pecar, fazer outras coisas, mas aquilo que Deus fez por você, Ele não vai retroceder. Porque Ele não retrocedeu com Jonas. Ele falou, você é profeta, você que vai falar. Ele ficou 3 dias, mas ele não morreu. É Ele. Claro que ele errou com Deus. Ele talvez ia pagar o preço, né? E pagou, porque estava ali sofrendo o tempo todo. E no momento de sofrimento é que entendeu. Queria ir lá para outro canto. Se divertir lá, tal, para Tarsis, para outro canto. E Deus disse, tem uma cidade esperando pela minha palavra. Eu creio que Jonas talvez o pensamento dele, porque tu não mesmo não vem, não aparece um anjo, não manda um anjo e tal. Eu penso assim, né, que os pensamentos dele é tudo equivocado. Ele era equivocado com o que ele falava. Ele queria tudo no tempo e na hora, e ele queria que aquilo que Deus falasse era para acontecer. Às vezes a gente é assim também. A gente assim, não, Deus, é melhor que dê tudo errado mesmo, porque é isso que eles querem, é isso que a gente fala às vezes com as pessoas. A gente não quer pagar um preço pela alma do outro, né? Olha só o que Deus está nos ensinando. Mas Deus nos ensina que é correndo atrás dele mesmo que a gente vai conseguir. Jonas estava querendo fugir de Deus. Fugir, não, eu quero fugir. É como se às vezes também a gente fugisse da presença de Deus, tipo como... É linda essa leitura que ela traz várias mensagens, tanto do lado natural como do lado espiritual, assim. Na questão da gente às vezes... Não vou fazer isso por tal pessoa. Ela não merece. Talvez se tu... É como o pastor estava falando aqui, o pastor que veio pregar aqui. Ele disse assim, às vezes, Deus quer apenas que tu diga para alguém. Continua. Apenas uma frase assim. Para a pessoa não pensar mais em suicídio. Às vezes Deus quer apenas que tu sorria para alguém. Entendeu? Que tu vá na casa de alguém que você conhece que está enfermo ou que passa alguma necessidade financeira, alguma coisa, e dê alguma coisa com amor para ela. São simples coisas que se você for lá e faz, o outro vai mudar o coração dela, vai se arrepender desse pecado dela. Porque às vezes ela tá até pedindo isso, gente. Às vezes ela pede, Deus, que venha alguém aqui. Às vezes ela tá orando aquilo, tá orando para aquilo. E quando acontece, ela vê Deus realmente existe. Na simplicidade das coisas. Porque uma vez uma pessoa pregou isso, que uma mulher na África, foi o David Wilkes. Vocês devem ver na internet, David Wilkes, né? Ele fala inglês e tudo, e é um grande apóstolo, né? Pastor, né? Que já morreu, faleceu. Então ele disse que a mulher estava orando para que trouxesse comida para ela, seja lá quem for. Orando, e passou anos orando e anos passando fome. Quando um dia que ela viu, chegou uma pessoa na porta dela com uma cesta básica. Só pela cesta básica. Talvez ela tenha enviado mais coisas, mas a primeira coisa que ela viu foi uma cesta básica. Ela disse, hoje eu vou comer. Hoje eu vou comer. As minhas orações foram ouvidas e ela orou durante anos. Gente, isso é incrível. A gente é coincidência. Não é. Se ela não tivesse orado, se ela não tivesse no Espírito Santo, não tivesse fé, talvez o diabo travava tudo para que não chegasse essas coisas lá na casa dela, porque é difícil entrar na África lá e chegar a ajudar aquelas pessoas. A gente sabe o quanto é difícil, né? A gente pesquisa e vê. Mas para Deus nada é impossível. E ela disse, Deus ouviu as minhas orações. E David Wilkes também ajudava muitas pessoas de lá. Ele pensava primeiro na África, porque ele via as pessoas passando fome. Só disse, será que nós moramos no canto que nós estamos, nós podemos fazer? Vamos orar também. Deus dá uma solução pra gente ir pra lá, pra gente fazer alguma coisa, alguém que... Eu não sei, gente, só sei que... Primeiro pela oração, primeiro pela fé. Porque eles têm fé lá. Aí Deus mexe com outras pessoas e chega lá. É pela fé deles. Eles têm fé, gente. Aquele povo, a maioria deles, eles servem a Deus em espírito e em verdade. Os africanos, muitos deles.
Tem muitos que são bruxos, essas coisas, mas tem uma maioria também, gente, que são cristãos evangélicos. E são esses que Deus mais ajuda. Porque eles estão na fé. São os que daqui a pouco ainda comem, que daqui a pouco ainda tem alguma coisa, que tem ONGs. Porque eles começam a orar. Deus toca no coração de quem está em outros países e chega até lá. O diabo não trava, porque é uma conexão entre verdadeiros adoradores. Adoradores que estão lá orando pelas essas pessoas e eles, ou seja, pagando o preço pela alma deles. Porque quando Deus fala com Jonas, eles começam a pagar preço pelos pecados deles. A cidade inteira. Vamos orar. Vamos servir a Deus. E Deus diz, não vou mais destruir a cidade. Ah, mas eles pecaram durante anos, mas não vou mais. Então, o que nós temos que ser é verdadeiros adoradores, para Deus agir na nossa vida, e nós podemos até ir para outro país, podemos fazer várias coisas. Agora, o primeiro passo é ter fé. Não é dizer assim, eu vou para outro país, se achar, Não é assim. Nós temos que ir porque é o jeito a gente ir, porque eles estão lá. É só isso, né? Nada a ver. Então, é isso que Deus nos fala. Pagar preço pelas almas. Fazer algo tão simples que muitas vezes muda a vida das pessoas. Pra sempre. É um pra sempre mesmo, porque uma cidade que era pra ser destruída total e não ser mais. Somente pessoas que começam a reconhecer que precisam de fé. Precisam de Deus, né? É lindo isso, gente. A gente tem que se maravilhar, porque todas as vezes a gente diz, a cidade de Gomorra, Sodoma foi destruída. Aí a gente fica triste e tudo mais. E olha só a alegria que a gente sente quando não é destruída. Mas por quê? Porque eles tiveram fé. Se aqueles pessoal de Gomorra e Sodoma dissessem, nós nunca fomos de Deus, mas nós vimos falar de Deus. Talvez até se não fosse nem todos dali, talvez a metade se visse dele. Porque Deus disse que não tinha nem 10 ali, gente. Abraão disse, Abraão era um homem tão de fé, amava tantas pessoas que ele disse, Deus, por 9 pessoas não destrói não, por 8, por 10. E ficou falando, Deus, não tem jeito, não tem nenhum lá. Não tem nenhum que me sirva, só tem Jó lá, que é teu parente. E até Jó estava corrompido, mas por ser parente de Abraão. Ou seja, conhecedor da palavra. De fato, ele era de Deus, né? E a mulher dele ainda estava tão corrompida com aquela cidade que olhou para trás e virou estátua. Por causa da vida de Abraão, né, que é o homem da fé. Então Abraão chorou muito, sofreu muito para que Gomorra não fosse destruído, Sodoma. Mas não teve jeito. Eles não quiseram Deus. Eles acreditaram, eles não estavam nem aí. Claro que a gente diz, mas é um povo que não acreditava em Deus. Mas se eles tivessem se arrependido ali... Porque às vezes a gente... Raabe também não era uma mulher que acreditava em Deus. Mas aí, ela conheceu aqueles né, israelitas que foram se esconder lá, começou a falar com eles e de Deus. Ela se arrependeu dos pecados dela e a família dela inteira foi salva. E aquela cidade ia ser destruída, Jericó. Quer dizer, tomar a cidade e aquelas pessoas que eram pecadoras de lá iam ser destruídas. Raabe disse, eu não quero ser destruída. Vendo como toda vida que alguma pessoa se arrepende de verdade, Deus vê, Deus não destrói, Deus não mata, Deus salva, Deus faz algo e salva elas, porque só Deus pode. Né? Pela fé da pessoa, pela mudança de vida que a pessoa vai ter. Né? Não é a pessoa continuar nos seus erros e querer que o nosso Deus faça alguma coisa por ela, não é assim. Né? Então Raabe nunca foi hebreia, nunca foi de Deus, assim. Ela era vivia naquela cidade que Deus queria que os israelitas conquistassem, porque um dia foi tomada por causa também de pecados dos próprios israelitas, né, dos próprios povos de Deus que foram pecando e as cidades foram sendo tomadas. E Deus, mas vão ser destruídas, o povo de Israel vai tomar de novo. Sempre foi assim, toda vida que o povo de Israel pecava contra Deus, os outros povos tomavam de conta da cidade. Aí quando vê que o povo de Israel estava andando nos caminhos de Deus, Deus destruía tudo de novo e tomava de novo. Sempre foi assim. Né? Quando veio Golias lá, ninguém tomava de conta. Por quê? Porque Saul estava errando com o rei e as coisas ruins estavam acontecendo. Aí se levantou um gigante. Aí tinha Davi, tinha um coração bom. Chegou lá, não era nem soldado, não era nada. E matou Golias. E assim foram salvos e tudo. Todo mundo aclamou Davi assim, né? Por ele ter muita coragem. Mas por que Davi tinha coragem? Porque ele tinha muita fé, gente. É isso, a questão dele ter fé, dele acreditar de verdade em Deus. Se ele tinha um Deus que era poderoso, ele disse, Deus vai me dar esse homem nas minhas mãos. Todo mundo ficava rindo dele, até os próprios.
israelita. Por quê? Porque eles não estavam na fé em Deus, eles estavam brincando com Deus. Eles estavam naquela, quando eu estiver na pior, eu vou acreditar em Deus, que nem Jonas fez. Quando eu estiver na pior, eu vou pedir a misericórdia dele. Mas agora que tá tudo bem assim, entre aspas, tipo assim, dominaram tantas nações, tantas coisas, mas ali naquele momento tinha aquele gigante que eles não podiam dominar. Já estavam se achando, já estavam querendo dar glórias pra eles. Aí Deus, não é assim. Aí o inimigo se levanta. E aí somente uma pessoa de fato de Deus pra derrubar o inimigo. Né? Por isso que eu digo, quando o pessoal da África, muitos africanos corando, são cristãos, e outras pessoas corando aqui, que realmente são verdadeiros adoradores, eles vão se encontrar. O diabo não vai fazer nada. Vão se encontrar para que os feitos de Deus sejam feitos, ou seja, para levar comida para eles, para levar a palavra, para ser até amigos mesmo. Então, o diabo, o inimigo, ele cai por terra. Ele vai fazer o quê? Se são pessoas de Deus, os espíritos, o Espírito Santo de Deus, pessoas que adoram o Espírito em verdade, se encontrando, ele vai fazer o quê? Nada, ele não faz nada. Aí a pessoa fica olhando, nossa, que incrível, como é que pode? Sei, só Deus pode. Mas através da tua fé, do teu amor verdadeiro em Deus. Porque Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a verdade. Se andar fora da verdade, já era. Deus vai te usar só ali para ler a palavra e pronto.